Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Vamos aqui para os nossos comentários finais, os nossos comentários pós-jogo. Time com Tite é um Titanic. Acorda, Pedrinho. Vou repetir o meu título, não sei se você concorda, discorda, você pode aí emitir a sua opinião. Cruzeiro com Tite é um Titanic. Acorda, Pedrinho. Mas aqui, Coritiba de virada 2, Cruzeiro 1. E depois do jogo, a demorada coletiva, ou melhor, o demorado início, não, é assim que se fala, o demorado início da coletiva do técnico Tite, ou a demorada coletiva do Tite a se iniciar. Mas no final ele falou tudo como dantes no quartel de Abrantes. 8 jogos do Tite, 5 derrotas, 3 vitórias e ele segue no comando do time estrelado. Gente, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. 2 derrotas. O vexame para o Botafogo e hoje em casa num jogo que o Cruzeiro começou em cima, tendo ímpeto, disposição, determinação, envolvente, criando as oportunidades e fazendo o seu gol aos 18 minutos. Aliás, um belo gol do Matheus Pereira. Cruzeiro 1-0, passando uma imagem de que hoje a coisa iria acontecer. Hoje daria certo. E o Cruzeiro continuou construindo oportunidades, o Coritiba numa estocada ou outra, mas sem trazer, evidentemente, aquele comprometimento ou o temor, mas tudo controlado. E o Cruzeiro construindo outras oportunidades, não convertendo, e não tendo jogo para o nosso artilheiro, o Caio Jorge. E no final o castigo, aos 44 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro praticamente dando um gol, assistindo, inerte na marcação. E o Lavega, debaixo do gol praticamente, empatando a partida. Veio o segundo tempo e aquilo que eu dizia, o receio de que o Cruzeiro pudesse de novo sofrer aquela queda iminente da etapa complementar. Quer dizer, um filme repetido de que o Cruzeiro sempre cai de produção na etapa complementar. E hoje não foi diferente. Porque logo aos 7 minutos, uma ligação direta com o ataque do goleiro pro camisa número 11, o Lucas Onier, receber, fazer a metida de bola pro Breno Lopes, sair na cara do gol, tirar do goleiro, e com a meta vazia, fazer a virada do Coritiba. 7 minutos, a gente tinha muito tempo, mas o Cruzeiro não teve poder de reação. O Cruzeiro não teve poder de organização. Aliás, um time totalmente desorganizado. De novo, aquela lambança. O time do Cruzeiro, com o Tite, está afundando. Ele tirou tudo de positivo que tinha o time do Cruzeiro na temporada passada sob a batuta do Leonardo Jardim. Eu enumerei aqui, ó. Ele tirou o esquema de jogo, que era eficaz, letal. Ele tirou a confiança dos jogadores e no jogo de hoje desmoralizou alguns. Ele deixou no banco o capitão do time, Lucas Silva. E substituiu o Lucas Romero durante a etapa complementar. Jogadores importantes no esquema do time estrelado. Lucas Romero, vocês se lembram, foi eleito o volante, o melhor volante do Campeonato Brasileiro. E ele foi sacado hoje aqui. O Tite, até uma pergunta inteligente lá do Adroaldo com relação àquilo que eu questionava do Christian, que fazia função pelo lado direito antes com o Leonardo Jardim, e hoje fazendo função pelo lado esquerdo, e o Wanderson entrando pelo lado direito, quer dizer, invertendo situações que não ocorriam na temporada passada. Invenção.
Deu uma de professor Pardal. E nem soube explicar essa situação. No conceito dele, o Christian fez bem a função, atuando onde ele escalou o Christian. Nem entendi a alteração do Arroio. Não acho que o Arroio é tão mal assim, não. Para ser substituído e ele voltado com o Wanderson para a etapa complementar. O cenário é o pior possível. O cenário nesse momento, ele é terrível. Ele é terrível. O Cruzeiro não teve hoje jogadas para o artilheiro, para o Caio Jorge. Tá muito fácil realmente fazer gol no time do Cruzeiro. Tá muito fácil. O Cruzeiro perdeu todo o padrão da temporada passada. Gente, e de negativo, ó, quebrou tabu, não perdia para o Botafogo há mais de 10 anos, não perdia, ou mais de 12 anos, não perdia para o Coritiba há mais de 20 anos em casa. E só recorde negativo sob a batuta do técnico Tite. Por isso que eu estou dizendo, no meu título de comentário pós-jogo, time com Tite é um Titanic. Acorda, Pedrinho. Foi o Pedrinho quem o contratou. É o dono do clube. É o dono da SAF. E tem todo o direito. Só que ele confiou ao Tite, ele confiou no trabalho do Tite e o trouxe para ser campeão, para comandar o destino do Cruzeiro rumo aos títulos. E desse jeito, com essas atuações, com esses resultados, com esses números horrorosos, como que vai dar para pensar então em título? Não correspondeu o Tite à expectativa então do dono da SAF, que teve como erro justamente se precipitar e escolher o Tite para comandar o Cruzeiro. Mas é aquilo que eu falei, ele botou fé, ele não ia adivinhar que o Tite ia ser a tragédia que vem sendo até aqui no comando do Cruzeiro. Então temos que naturalmente dar esse desconto. Mas eu esperava que pelo menos o Tite hoje pedisse demissão, que ele entregasse o cargo. Mas nada aconteceu, ele segue, vai seguir no comando, vai comandar o time no Clássico. E de novo, como que a gente pode vir para o Mineirão e pedir ao torcedor que tenha confiança de que domingo a equipe vai superar o seu adversário do Clássico e vai vencer? Ameaçado ainda em termos de classificação no Campeonato Mineiro. Com 2 rodadas de Brasileiro, já 2 derrotas. Olha os números, gente. 5 derrotas, 3 vitórias. Apenas uma convincente até hoje, que foi contra o Uberlândia. Nada mais do que isso. E o descontentamento quase que geral do torcedor. O índice de rejeição ao trabalho do Tite é muito grande. Vem sendo muito grande. Vem sendo muito grande. Não é de hoje. Desde que ele foi contratado, essa rejeição já existia. Não era o treinador da preferência do torcedor. Mas hoje, quem decide são os donos. E o Cruzeiro tem, evidentemente, a sua SAF, o seu staff. E o dono é quem decide. O gosto é dele, isso tem que ser respeitado. O Cruzeiro ainda carece de peças, carece de reforços. Isso é público notório. Está se vendo um tempão. Está se vendo um tempão. O Cruzeiro precisa de 2 atacantes. 2 atacantes experimentados, renomados, para uma Libertadores. Porque se o Cruzeiro perde para um Coritiba, se o Cruzeiro perde para um Democrata, se o Cruzeiro perde da maneira que perdeu para o Botafogo, o que esperar então do comportamento do time em termos de Libertadores, minha gente? Como passar confiança de que teremos uma grande Libertadores? E que eu esteja errado então na minha avaliação, que realmente o Tite vai cumprir aquilo que ele manifestou há pouco na sua entrevista coletiva, dizendo que vai reverter a situação, ou que vai, não deu garantias, mas praticamente dizendo, temos que reverter essa situação. Temos não, seu Tite. O senhor é obrigado a reverter essa situação. O senhor é obrigado a colocar o time do Cruzeiro nos trilhos, a ter humildade o suficiente de fazer o certo. Que era para o senhor ter feito desde o início, ter tido humildade, mesmo com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, que não era inventar moda. Era sim dar continuidade ao trabalho que foi feito no ano passado, tirar proveito do entrosamento, do esquema tático e aos pouquinhos ir incutindo a sua maneira,
o seu padrão de jogo aos poucos. Mas querer mudar tudo de uma vez não dá, invertendo posição de jogadores e tudo mais. O futebol não dá mais chance para esse agora de invenção, de professor Pardal. Isso não existe mais. Isso não existe mais. E dirigente tem que parar de passar a mão na cabeça do jogador. O treinador é cobrado? É. Porque ele é o comandante. Ele precisa dar padrão, precisa dar esquema. Ele não deu nada disso até hoje. O Tite não fez acontecer até hoje. O seu trabalho não surtiu nenhum efeito. Ele elogia até a péssima atuação que foi contra o Betinho. Você quer mais o quê? Um treinador elogiar o futebol que o Cruzeiro paupérrimo apresentou diante do Betinho e a gente achar que está tudo certo? E muita gente continua passando pano? Era a imprensa? É o torcedor Nutella, é o torcedor modinha, é cedo para cobrar? Não, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo ao Tite. Tá aí, o dono deu mais tempo ao Tite, ele continua no comando. E a gente tem que ficar na torcida, procurar ser o mais otimista possível para acreditar naquilo que tá difícil acontecer. Tá difícil acontecer. Tomara que aconteça. Eu quero queimar a minha língua. Eu quero ver o Tite recuperando o Cruzeiro. Mas se continuar nessa toada, derrota hoje, derrota domingo no Clássico, depois tem o Mirassol fora de casa. Meu Deus do céu, até quando vai se adiar esse sofrimento e comprometer até a temporada do Cruzeiro, que está começando? Mas não pode esticar esse marasmo, não. Sabe? Esse futebol que não está sendo apresentado. Ineficaz. Um time não desaprende a jogar. E a responsabilidade é do treinador, porque é ele quem tem que consertar o que está errado. Ou se ele está errando, dar a mão à palmatória, reconhecer, fazer o meia-culpa e ter autocrítica. E ele mudar também o comportamento dele, da postura do time do Cruzeiro de jogar. Pegar alguns jogos, ver alguns jogos que o Cruzeiro realizou no ano passado para ele ver como que o time era consistente, era firme no sistema defensivo, era intenso, principalmente em casa, fazendo bons resultados. E hoje não, o Cruzeiro passa a ser uma presa fácil para o adversário que monta o seu esquema lá atrás, vai para o contra-golpe, o Cruzeiro não tem esquema, é marcação, marca por olho. E deu no que deu. No final, o Cruzeiro amargando mais uma derrota na temporada e nos 2 jogos iniciais no Campeonato Brasileiro. Um início desanimador. Desanimador. Pediu o que a você, torcedor? Paciência? É isso? Paciência? É isso. Porque Tite segue no comando do Cruzeiro, infelizmente. Infelizmente. Por isso que eu repito, time com Tite é um Titanic, tá só afundando. E quando eu falo acorda Pedrinho, ele é o dono, ele também tem que dar o grito, ele tem que cobrar. Não é só abraçar jogador, passar a mão na cabeça, não. Tem que cobrar. Ele é o dono do clube e o maior torcedor do Cruzeiro, é quem põe a mão no bolso, é quem investe, é quem dá condição. Preocupante essa situação.